Mesmo com Hillary Clinton sendo apontada como favorita em praticamente todas as pesquisas de intenção de voto, Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos. O republicano toma posse em janeiro de 2017. Depois de 3 meses de campanhas eleitorais de corrida à Casa Branca, a vitória do empresário democrata Donald Trump surpreendeu as pesquisas norte-americanas. Até o último momento, apontavam a vitória da democrata Hillary Clinton. A reviravolta das pesquisas foi decidida por alguns estados com indecisos e não tinham tradição histórica de apoio a nenhum partido. Um desses estados que ajudou a definir o resultado foi a Flórida, onde a candidata democrata chegou a liderar as pesquisas em um período. Ela também perdeu as eleições em estados que até o último momento pareciam apoiar a democrata, como Ohio e Carolina do Norte. Essa indefinição atrasou um pouco o resultado das eleições, que só saiu por volta das 5h30 da manhã de hoje no horário de Brasília, 3 horas a mais em relação às eleições passadas. Para chegar à Casa Branca, são necessários pelo menos 270 votos eleitorais. Hillary Clinton recebeu 218, enquanto Trump 279. O republicano conquistou a maior parte dos estados americanos. A diferença entre os políticos foi mínima. O novo presidente eleito assume o comando dos Estados Unidos no dia 20 de janeiro de 2017. Bom, e para conversar com a gente sobre essa eleição americana e que isso representa pelo mundo, nós convidamos o advogado Roberto Cidade, que está aqui no estúdio conosco. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, como a vitória de Trump, qual a expectativa nessas relações internacionais pelo mundo? Bom, existe uma incógnita muito grande nesse exato momento. A vitória dele foi uma surpresa, mas já esperada, né? Ele estava sempre, né, muito próximo da Hillary, eventualmente passando, mas as pessoas talvez não quisessem acreditar por ter medo do que talvez o que ele possa vir a fazer. Então, a efetividade do que vai acontecer nas relações internacionais, nesse momento, é algo talvez imprevisível. Nesse exato momento, com toda certeza, hoje vai haver variação em bolsa de valores, talvez queda do dólar. Isso, de fato, vai influenciar a comunidade internacional nesse âmbito mais privado inicialmente, né? Mas o que vai acontecer nas relações internacionais fica difícil prever. Espera-se só que ele não cumpra exatamente tudo aquilo que ele falou durante a campanha. E como explicar essa vitória dele? A gente sabe, né, que a eleição americana sempre é muito acirrada, é diferente da eleição brasileira, né, pra gente que acompanha a eleição brasileira, bem diferente, é sempre muito acirrado. Mas como explicar essa vitória de um dia para o outro? Bom, a grande questão que muitas vezes a gente esquece é que o presidente americano, ele é o governante dos Estados Unidos. E a gente tem aquela imagem, por exemplo, do Barack Obama como um sujeito extremamente popular, né, muito simpático e etc. e tal. No entanto, pro americano médio foi um governo extremamente morno, por assim dizer. Então, ele não tinha apoio do Congresso, então diversas das coisas que foram planejadas por ele não passaram. Então, o americano médio, que é o que muitas vezes a gente esquece, que é o eleitorado principal dos Estados Unidos, muito provavelmente comprou a ideia de fazer a América grande de novo, grandiosa de novo, né? Porque ao longo do tempo eles vieram perdendo, principalmente a classe média baixa, perdeu muito da qualidade de vida e acesso de compras que eles tinham. E as promessas do Trump, ao meu ver, reacenderam esse ânimo dessas pessoas, então, no mínimo, eles pagaram para ver se de fato ele vai fazer aquilo que ele prometeu relativo ao internamente nos Estados Unidos. Bom, e nós conversamos agora há pouco por telefone com o doutor em Relações Internacionais, Joanisval Gonçalves, que está nos Estados Unidos acompanhando a eleição do novo presidente. Nós vamos ouvir agora. Tudo ainda é muito incerto com a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Eleição de Donald Trump como 45º presidente dos Estados Unidos. E em política interna, ele tem medidas que são quase que opostas, contrárias à atual linha do governo Obama, e foi isso que garantiu a vitória de Donald Trump. A proposta de Donald Trump é uma reação ao governo Obama. Foi a maioria silenciosa que falou nas urnas. Em termos de política externa, ainda se sabe muito pouco sobre os planos, sobre a percepção de fato de Donald Trump a respeito do mundo. Uma coisa é certa, ele não governará
sem o Congresso dos Estados Unidos. E o Congresso é de maioria republicana, o que pode, inclusive, frear algumas iniciativas tidas por alguns como mais radicais de Donald Trump. Isso pode acontecer mesmo, doutor? Sim. Né? A grande questão é, ele vai ter uma governabilidade muito mais interessante, porque ele tem o apoio do Congresso. No entanto, ele não tem o apoio 100% dentro do próprio Partido Republicano. Então, de fato, eles vão, sim, tolher um pouco diante de eventuais medidas que extrapolem o razoável que ele venha a tomar. Assim esperamos. Né? Bom, não é segredo para ninguém que o Trump tem umas propostas um tanto polêmicas, né? Isso pode dificultar a relação internacional e também fere algum tipo de direito do cidadão pelo mundo? Bom, o discurso radical dele, se de fato implementado, com toda certeza vai afetar e muito as relações internacionais. Porque, para bem ou por mal, os Estados Unidos de fato influencia toda a comunidade internacional. Realmente há a reação no mundo inteiro daquilo que acontece internamente nos Estados Unidos. Quanto às polêmicas que ele falou de aplicação voltada para pessoas especificamente, bom, se aplicadas, seriam sim um atentado aos direitos humanos, com toda certeza. Os direitos humanos, eles vêm se desenvolvendo principalmente da Segunda Guerra para cá. Grande parte das medidas que ele falou que tomariam se assemelham muito àquelas que existiam naquela época. E elas são principalmente voltadas para grupos específicos, né? Estrangeiros, latinos, mulheres, questões de gênero, raça, cor e religião, principalmente. Então, isso fere tudo aquilo que os direitos humanos buscam, né? E também o desenvolvimento dos direitos internos de cada país, onde busca-se a igualdade e a proteção do ser humano como um todo, independente de qualquer questão. Por enquanto não são expectativas, vamos aguardar para ver como se dá. Donald Trump assume em janeiro de 2017. Obrigada, doutor Roberto Cidade, conversou com a gente a respeito da eleição americana e de como o direito internacional vê essa questão das relações internacionais. Obrigada, até uma próxima. Obrigado.